Sejam bem-vindos ao nosso canal. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom e passe para outras pessoas. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 8. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm de paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres adultérios. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Quantas coisas ruins acontecendo no mundo, porque pela ganância, pela maldade, pela inveja, quantas coisas, quantas pessoas invejam coisas dos outros, mas elas não conseguem tirar. Elas sentem a vontade, o desejo de que aquela pessoa perca tudo, porque a inveja, ela é um espírito muito ruim, que, como diz na palavra do Senhor, a inveja apodrece os ossos. E tem pessoas que elas não querem o que é do outro. Isso é cobiça. Elas invejam o que é do outro. Elas não aceitam que o outro tenha. Então, por isso começa guerras, coisas ruins, sentimentos. Tem também, vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Isso tudo é obra do inimigo. Devemos nos aproximar de Deus, ficarmos firmes na fé, procurarmos a cada dia a proteção do nosso Deus e mostrar para o inimigo das nossas almas que não vamos bater em retirada. Quem tem que se retirar é ele, não nós. Nós somos filhos e filhas amados do Senhor. Temos que buscar dentro de nós e pedir a Deus que limpe os nossos pensamentos, que tire toda a sujeira que o mundo colocou, que o inimigo colocou. Tem pessoas que se sentem verdadeiros lixos, porque elas têm autoestima baixa e o inimigo pega aquilo ali para colocar coisas ruins dentro dela, para que ela se sinta muito mal, porque muitas pessoas hoje com depressão, com tristeza, sentimentos horríveis, pensamentos de morte, pensamentos de destruição, porque elas foram muito desvalorizadas, elas sofreram muito e elas acreditam naquilo que elas escutaram e é tudo obra do inimigo. Mas temos que pedir a ajuda, o socorro de Jeová de Sabaó. Ele é quem luta as nossas batalhas. Como que você pode lutar por um inimigo que você não vê?
ouvindo a palavra de Deus, se aproximando de Deus. Cada vez que nos aproximamos de Deus, onde a luz entra, as trevas vão embora. A inveja, ela não resiste à luz de Jesus. Onde há luz, não há trevas. Nós não lutamos com armas do mundo natural, lutamos com armas do mundo espiritual e entregamos tudo nas mãos de Deus, para que Ele lute as nossas batalhas. Mas temos que pedir discernimento para Deus, para discernir o que é certo e o que é errado. O que eu vou fazer para me libertar de uma situação ruim? Eu tenho que pedir discernimento para Deus, porque o que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Como que uma pessoa, ela quer se dar bem no trabalho dela, aí se há uma obra de inveja, ela vai orar, mas ela vai continuar fazendo a parte dela no trabalho. Ela não vai desistir. Não importa o que aconteça, ela não desiste. Ela ora a Deus, ela se curva a Deus. Quanto mais as lutas aumentam, mais as pessoas devem entender que precisam buscar a Deus, o socorro de Deus. Quantas pessoas ficam só conversando sobre os seus problemas, umas com as outras, e elas não buscam o socorro de Deus. Pode um cego guiar o outro? Uma pessoa, no mundo natural, ela não vê as guerras que estão acontecendo no mundo espiritual. Então temos que orar a Deus e pedir o socorro do Senhor todos os dias, a proteção, os livramentos, e para nos livrar também dos nossos sentimentos. Porque o inimigo das nossas almas, ele trabalha 24 horas, ele não dorme. E ele luta para destruir vidas, destruir casamentos, destruir relacionamentos de pessoas que são amigas de verdade, que uma ajuda a outra na causa do Senhor, que trabalham às vezes em igrejas. Quantas pessoas, elas não entendem que é o inimigo das nossas almas trabalhando para destruir um ministério, para destruir pessoas, às vezes, que cantam na igreja, que louvam ao Senhor, faz parte de um grupo de louvor, e às vezes acontecem uns desentendimentos e um vai sendo levado a imaginar que é o outro que quer subir às suas custas, que é o outro que está passando para trás. Às vezes bate os ciúmes, tudo obra do inimigo, trabalhando. Temos que trabalhar em prol dos humanos. Nós temos que entender que somos obra de Deus e não podemos viver só em eu vou pensar em mim. Perdão. Quando uma pessoa ela é egoísta e ela vai fazer uma obra só pensando nela, ela não está fazendo a obra de Deus. A obra de Deus é pensar em todos. Olha como é a oração do Pai Nosso. Começa com nosso, Pai Nosso. Nosso Pai. Não é só meu Pai, é Pai Nosso. Então você tem que descobrir que o seu Pai, ele também é meu Pai. Então se uma pessoa está fazendo mal para o seu irmão, está mal intencionado, quer o que é do outro, cobiça o que é do outro, ele está fazendo mal para o seu irmão, porque o Pai é nosso. Então o nosso Pai, ele não vai ficar feliz com uma pessoa que está fazendo mal para o seu irmão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Não é venha a mim o teu reino, é venha a nós o teu reino. Então, tudo quando estamos fazendo para o bem de outros, Deus está conosco. Mas quando pensamos em tirar algo do outro, isso é obra do inimigo. Pense nessa palavra, fuja de quem está tentando te destruir,
peça discernimento a Deus, ore por essa pessoa, não fique com raiva das pessoas que cobiçam o que é teu, que invejam o que é teu, porque elas estão cegadas pelo inimigo. Você tem que orar, aí é onde destrói a obra do inimigo, porque o inimigo, ele quer que todo mundo se odeie, porque isso está fazendo a vontade dele, não está fazendo a vontade do nosso Pai. Então, quando eu entendo que eu sou filho, filha amada de Deus, quando nós entendemos que somos filhos e filhas amadas do Senhor e que temos muitos irmãos e que tudo que eu adquiri, que eu trabalhar para o reino de Deus, do nosso Pai, em prol dos meus irmãos, logo eu vou ser abençoada e protegida pelo nosso Pai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o meu pão de cada dia me dai hoje, é o pão nosso, é tudo nosso, é de Deus. Deus, ele age quando é para o bem de muitos. Então aprenda a pedir, não peça só para você, não viva só em relação ao egoísmo. Olha o que fala na palavra de Deus. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quando você vai com humildade para Deus e você sabe, você sente, eu sou uma pessoa humilde e eu vou agradar o nosso Pai, eu vou fazer o que é da vontade dele, ele se agrada. Olha o que aconteceu com Caim e Abel. Caim matou Abel por inveja, porque Abel preparou o melhor de si para Deus. Ele fez um alimento, ele fez tudo com muito amor e entregou para Deus. E o que Caim fez? Matou o irmão porque estava com inveja. Muitas pessoas ficam com raiva de outras porque falam das coisas de Deus, porque elas têm a simplicidade, porque elas não se sentem melhor e elas prosperam, elas têm paz em meio a lutas, elas têm prosperidade. Às vezes as coisas acontecem também para testar a nossa paciência e a nossa esperança em Deus. Porque como que você vai sentir a Deus e experimentar as coisas de Deus se você nunca teve uma situação difícil na vida, se você não tem um propósito, se você não luta por algo? É uma pessoa, imagine, uma pessoa que nunca teve um encontro verdadeiro com Deus, aquela pessoa superficial, na hora que vem qualquer vento forte, arranca aquela planta, porque ela está superficial, ela não tem raízes. Nós não podemos sermos superficiais com Deus, temos que ser verdadeiros. E aqueles sentimentos ruins que às vezes acomete o nosso coração, de tristeza, de angústia, de decepção, ou de querer mesmo, nossa, eu queria tanto ter uma vida daquele jeito, por que eu não posso? Às vezes, quem nunca sentiu vontade de ter algo que você viu que alguém teve e você não pôde ter aquilo? Mas quando oramos, aquilo sai rápido de dentro de nós, porque sabemos que esse não é um sentimento que vem de Deus. Quando você tem discernimento, às vezes você começa a ter raiva, porque alguém que fez o mal, ela está bem e ela está prosperando. Aí você fala, nossa, eu que faço tudo certo, olha como eu estou. Mas no mesmo instante você volta a si, você fala, não, meu Deus, eu não sou assim, eu não quero isso para mim, porque eu tenho amor de Deus em minha vida e isso não tem preço.
Quando a gente busca a Deus, experimenta, tem experiência com Deus, a gente bate o pé e fala: desaparece, em nome de Jesus, todo desânimo, obra de inveja, todo desespero, a raiva, o orgulho, coisas que não é de Deus. Temos que pedir o socorro ao Senhor. As lutas e guerras espirituais, a gente não vence sozinho. Temos que pedir a Deus, em nome de Jesus, que Ele nos socorra e entregar as nossas batalhas ao Deus dos exércitos, a Jeová de Sabaó. Porque nos submetendo a Deus, Ele luta as nossas batalhas, porque Ele sabe da nossa pequenez. E nós mesmos temos que conhecer e reconhecer: eu sou pequena, eu sou frágil, minha vida está nas mãos do Senhor. E é nele que eu confio, e é Ele que eu busco, e é Ele quem luta as minhas batalhas. Um exemplo muito forte era Davi. Davi, todas as suas batalhas, ele primeiro conversava com Deus, ele entregava nas mãos de Deus e ele tinha o temor do Senhor. O rei Saul, ele entendeu o que Davi carregava e entendeu o que Davi tinha. Quando uma pessoa entende o teu propósito e reconhece que tem a mão de Deus na tua vida, e ela é uma pessoa que ela não tem discernimento, ela começa a invejar, ela começa a ter raiva de você do nada. Quantas pessoas têm raiva da gente sem a gente nem perceber? Por que essa pessoa tem tanta raiva de mim? Você já pensou nisso? Por que alguém te odeia sem você fazer nada para ela? O nome disso é inveja. Ela reconheceu já o que Deus tem para te entregar e você tem que orar e pedir discernimento para Deus. Peça discernimento para Deus, para afastar, para você se afastar do mal, de todo mal. Perdão. Quando uma pessoa ela tem discernimento, ela percebe o perigo ao redor dela e da família dela. Ela percebe quando alguém se aproxima com maldade, com má intenção, com desejos ruins no coração. Ela sente uma aversão, porque é o Espírito Santo de Deus tocando e lhe mostrando. E você não vai ser inocente de entregar seus planos, de falar das suas coisas, da sua família para essa pessoa. Só que o inimigo das nossas almas, ele percebe quando há movimentação nos céus em favor de uma pessoa. Aí está chegando uma grande bênção na tua vida. Aí acontece uma movimentação dos anjos nos céus, preparando a tua bênção. Aí o inimigo começa a trabalhar, o inimigo das nossas almas, ele sabe as coisas, ele percebe a movimentação. Então, por isso que quando você estiver passando por alguma prova, alguma tristeza, angústia, não desiste do que é teu. Você fala: nossa, mas está tão difícil, eu faço as coisas certas e está dando tudo diferente do que eu imaginei. Quando os levantes do inimigo acontecem, é porque a bênção do Senhor está chegando. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. É a palavra de Deus. Alertando, falando: aproxime-se a cada dia de Deus. Seja íntimo de Deus. Ele é nosso Pai. Nós não podemos nos afastar do nosso Pai. E não faça e não peça nada que seja só para você, só para a sua família. Aí eu quero para mim, eu busco para mim. Busque para você
algo que impacte a vida de outras pessoas, que seja bom para as outras pessoas. Não inveje nada de ninguém, queira só o que é seu, respeite o ambiente do outro, respeite o território do outro, cuide do que é seu, porque Davi, ele respeitava tudo de Saul. Ele respeitou tudo de Saul. Só que Saul reconheceu a mão de Deus em Davi. Saul já sabia que Davi ia ser rei, porque ele viu que tudo de Davi prosperava. Tudo que Davi colocava a mão prosperava. E ele ficou com inveja de Davi. Ele já tinha o dele, ele já tinha o trono, mas ele começou a perseguir Davi. Aí foi quando ele se deixou ser usado pelo inimigo das nossas almas. Nunca se deixe ser usado. Seja usado por Deus como Davi foi. Davi teve um momento que pôde acabar com a vida do rei Saul em uma caverna. Ele cortou um pedaço das vestes de Saul, mas ele falou para o exército dele: ninguém vai tocar no rei, porque ele é ungido de Deus. Davi sempre teve o temor do Senhor e respeitou as coisas de Deus. Só que Saul não. Saul, ao contrário, Saul tinha tudo nas mãos, mas ele desejou tirar a morte de Davi. Ele começou a passar a ter raiva de Davi, porque ele viu que o povo já amava Davi. Então, quando às vezes uma pessoa sente que a outra é muito amada, muito querida, só por isso ela quer tirar o foco daquela pessoa. Ela não aceita o brilho do outro e ela quer enfraquecer a vida do outro. Aí ela começa a atrapalhar, ela começa a desejar aquilo que ela não tem. Aí o Senhor fala: vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. É isso. Muitas pessoas não têm porque elas não pedem. E às vezes elas pedem, mas pedem por motivos errados. Pedem só pensando em si. Elas não pedem para que seja bom para todos. E elas querem apagar, às vezes, o brilho do seu irmão. Então vamos pensar e vamos pedir a misericórdia de Deus e pedir que Jeová de Sabaó lute as nossas batalhas, porque Jeová de Sabaó, ele é o Senhor dos exércitos e ele luta as nossas guerras espirituais. Tem coisas que você não entende no mundo espiritual e está acontecendo a todo momento. E temos que pedir a Jeová de Sabaó que lute as nossas batalhas. Senhor, em nome de Jesus, luta as nossas batalhas. Vem em nosso favor, acampa teus anjos, Pai, em nome de Jesus, ao nosso redor, ao redor das nossas famílias, dos teus ministérios, Pai, dos teus filhos. Vem em socorro do teu povo, nos socorre, Deus, nos livra da maldade humana e espiritual. Quando eu peço todos os dias, Pai, o Senhor luta as nossas batalhas. Jeová de Sabaó, nos livra da inveja, nos livra da cobiça, nos livra das ciladas do inimigo das nossas almas. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos caminhos, vem luz, entre em nossos lares, Jesus. Onde o Senhor entra, as trevas vão embora. Dissipa todas as trevas. Espírito Santo de Deus, enche com teu amor e poder a todos nós. Queima a obra de inveja, queima todo o trabalho de maldição em nossas vidas. Queima toda a raiva, tudo que não é teu, Pai. E afasta de nós, Senhor, toda maldade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.